A solidão não faz barulho, ela chega devagar, silenciosamente, quase invisível, e quando você percebe, ela já está ali, sentada ao seu lado, dormindo nos seus pensamentos, vivendo dentro de você. Estar sozinho nem sempre significa estar em paz, às vezes significa não ter com quem dividir nem o silêncio, porque o silêncio, quando compartilhado, conforta, mas sozinho ele pesa, presa no peito, presa na mente, pesa na alma e prende o ser humano por completo. Tem dias em que tudo parece distinto e muito distante. As pessoas, os sonhos, até você mesmo, você olha ao redor e tudo está no lugar, mas algo dentro de você não está. É como se faltasse alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que fez. E essa é a dúvida, cansa mais do que qualquer trabalho. A solidão não é só a ausência de pessoas, é a ausência de conexão. Você pode estar cercado e ainda assim se sentir completamente sozinho, e isso confunde bastante, porque ninguém vê, ninguém percebe. Você sorri, você responde, você continua, mas por dentro você está em silêncio, um silêncio que grita, um silêncio que ninguém te escuta, um grito que também ninguém escuta. E talvez o mais difícil não está você sozinho, mas sentir que ninguém te entende de verdade. Você tenta explicar, mas as palavras falham. Você tenta se abrir, mas algo trava. E então você guarda tudo, e mais uma vez, e vai acumulando pensamentos, sentimentos e memórias, tudo ali guardado dentro de você, até que um dia fica pesado demais e você não sabe por onde começar a soltar. A solidão também ensina a ouvir, ensina a observar, ensina a se sentir, mas nem todo o aprendizado é leve. Alguns doem, alguns realmente se remoem. Doem porque mostram verdades que você evitava ver. Doem porque revelam o quanto você se deixou de lado. Quantas vezes você se ignorou? Quantas vezes se calou? Quantas vezes fugiu para estar bem, só para não incomodar ninguém? A solidão cobra isso. Ela te coloca frente a frente com você mesmo, sem distrações, sem máscaras, sem fuga. E isso assusta, porque olhar para dentro exige coragem e permanecer ali exige ainda mais. Mas existe algo que poucos falam sobre a solidão. Ela também pode ser um começo, um espaço vazio onde algo novo pode nascer. Porque quando tudo silencia, você finalmente consegue ouvir o que sempre esteve aí. Você, seus desejos, seus medos, seus sonhos esquecidos. A solidão pode ser um convite, não para se isolar do mundo, mas para se reconectar consigo. E talvez o que você chama de vazio seja apenas espaço, esperando a ser preenchido com algo verdadeiro, com algo seu, com algo real. Estar sozinho não precisa ser sinônimo de abandono, pode ser presença, a sua própria presença. Quando você aprende a ficar bem com isso, o mundo muda, as relações mudam, as escolhas mudam, porque você deixa de procurar o fora, o que nunca encontrou dentro. E então a solidão deixa de ser um peso e passa a ser um lugar onde você descansa, onde você se entende, onde você se encontra. E talvez no final das contas a solidão não seja sobre estar sozinho, mas sobre aprender a nunca mais se abandonar. A profundidade da solidão. A solidão não começa de repente, ela não bate na porta, ela se infiltra. Nos intervalos das conversas, nos momentos em que ninguém percebe você, nos dias em que você fala, mas não é realmente ouvido. E pouco a pouco, você não vai se afastando, não necessariamente fisicamente, mas por dentro.
porque existe uma solidão que não depende da ausência de pessoas. Ela existe mesmo em meio à multidão. Você pode estar cercado, pode estar rindo, pode estar conversando e ainda assim sentir um vazio profundo, um vazio que não se explica. É como se algo dentro de você estivesse desconectado do resto do mundo, como se ninguém realmente alcançasse quem você é de verdade. E isso dói, porque dói o ser humano. Não foi feito para se sentir invisível, não foi feito para carregar tudo sozinho, mas é exatamente isso que acontece. Você começa a guardar sentimento, guarda aquilo que queria dizer, guarda aquilo que queria mostrar, guarda até mesmo quem você realmente é. E com o tempo, esse acúmulo pesa. Pesa nas decisões, pesa nos pensamentos, pesa na forma como você se vê, porque a solidão também distorce. Ela faz você acreditar que não é importante, que não faz a diferença, que talvez ninguém realmente precise de você. E esse pensamento é perigoso, porque ela se repete, e quanto mais se repete, mais real parece. Até que você começa a agir como se fosse verdade, se afastando, se calando, se escondendo, e sem perceber você vai diminuindo, vai ocupando menos espaço, vai falando menos sobre si, vai se tornando alguém que apenas existe, mas não vive de verdade. A solidão também muda a forma como você enxerga o mundo. Tudo parece mais distante, as coisas que antes tinham cor perdem intensidade. Os momentos que antes tinham valor parecem vazios, e você começa a se perguntar quando foi que isso aconteceu. Mas não existe um momento exato. Foi aos poucos, sempre aos poucos. A solidão cresce em silêncio, ela se alimenta daquilo que você não resolve, daquilo que você evita, daquilo que você se finge que não existe. E quanto mais você ignora, mais ela cresce, até ocupar espaços que antes eram leves, até transformar sua própria companhia em algo desconfortável. E talvez esse seja um dos pontos mais difíceis, quando você não consegue mais ficar bem consigo mesmo, quando o silêncio deixa de ser paz e passa a ser incômodo. Por dentro de você existe uma bagunça, pensamentos que não param, memórias que voltam, sentimentos que não se desenvolvem. Aí você tenta fugir, se distrai, se ocupa, se enche de coisas, mas nada preenche, porque o vazio não é a falta das coisas, é falta de conexão, e conexão não se força, não se compra e não se inventa, ela precisa ser construída. E tudo começa com algo que muita gente evita: olhar para dentro. A solidão, por mais dolorosa que seja, também revela. Ela mostra aquilo que você tinha ignorado, mostra feridas, mostra carências, mostra ausências, mas também mostra o que você precisa, o que você quer, e principalmente o que você deixou de ser para se encaixar. Muitas vezes a solidão nasce aí, no momento em que você abandona a si mesmo para agradar, para pertencer, para não ser rejeitado, e no processo você se perde, se desconecta e então decide encontrar fora algo que só poderia ter começado dentro. E isso gera um ciclo. Você busca, não encontra, se frustra, se fecha, e quanto mais se fecha, mais distante tudo fica, mais existe uma virada, um ponto silencioso onde algo muda, não de forma explosiva, mas de forma consciente. Quando você percebe que continuar assim e não há mais uma opção, então mesmo com medo, você começa a se escutar, começa a aceitar o que sente, sem fugir, sem negar. E isso não é fácil, porque sentir de verdade exige coragem. Mas é nesse momento que algo se transforma. A solidão deixa de ser apenas dor e passa a ser um espaço de reconstrução, onde você reaprende a se conhecer, a se respeitar, a se escolher, e aos poucos o vazio muda de forma. Ele deixa de ser um buraco e passa a ser um lugar aberto, um lugar onde você pode construir algo novo, algo mais verdadeiro, porque agora não vem da falta, vem da consciência. Quando você se reconecta consigo, as relações também mudam. Você deixa de aceitar qualquer coisa,
deixar de se diminuir para caber na vida de alguém, deixar de confundir a presença com conexão e começa a valorizar o que é real. O que é recíproco, o que é leve, a solidão ainda pode parecer. Ela não desaparece completamente, mas agora ela não te domina. Você entende, você acolhe e segue, porque você aprendeu algo essencial. Estar sozinho não é um problema, o problema é se abandonar. Quando você para de se abandonar, quando você percebe que aquilo ali é uma fraude, a solidão perde força, perde o controle e deixa de ser um vazio assustador para se tornar apenas um momento que passa, um momento que ensina, um momento que se transforma. Esse foi um pensamento que aconteceu aqui na minha mente. Quando eu era criança, quando eu era de menor, eu era bem solitário. Eu era totalmente bem isolado do mundo. Não se enturmava, não conversava com ninguém, não fazia novas amizades, sempre permanecia no meu lugar desde sempre. Eu via todo mundo conversando e eu apenas ali no meu lugar, como se nada houvesse um amanhã e que nada acontecia. Desde hoje em dia eu sou realmente solitário, sempre eu fico no meu lugar, sempre eu fico em casa, só observando a vida passar e claro, editando vídeos e focando no YouTube como deveria realmente ser focado. Uma das coisas que mais aconteceram durante minha vida foi a solidão, foi a falta de conversar com alguém, entendeu? Essas coisas, porque eu gosto de ficar sozinho e muitas vezes a solidão me prende, me engole, é um buraco sem fundo, é um buraco negro, é um abismo colossal que sempre me atingiu, mas agora, hoje em diante, claro, né, que a minha cabeça nada bem, eu consigo, nos próximos anos, me enturmar, entendeu? O que realmente curou minha solidão foi o YouTube. Eu criei o meu canal, de estabelecer uma conexão com vocês, de criar uma comunidade bem forte, de algo que precisa realmente ser preenchido. Isso foi o meu relato.